Então, uma vez que eu inseri os componentes, alguns componentes aqui, né, inseri os resistores, agora eu quero selecionar, por exemplo, vou selecionar os diodos. Para selecionar, como que eu vou saber qual é o componente que eu quero selecionar? Se você já tem uma ideia, já tem um certo conhecimento, você busca eles, né, já tem uma noção aqui nas bibliotecas, já tem uma ideia, você pode localizar eles, né, dependendo do componente, ele já tem uma característica específica, não tem necessariamente assim uma dificuldade para a gente definir qual vai ser. Às vezes você tem um componente, mas não tem a característica dele necessariamente. Você pode até buscar, por exemplo, em datasheets, né, buscar na internet os fabricantes e aí tentar identificar o encapsulamento do componente. Ou então, se você tem o componente em mãos, tentar fazer uma análise dele ali, das medidas e fazer uma localização, aqui, uma comparação com o que tem disponível nas bibliotecas. A gente tem as informações, algumas informações que estão disponíveis aqui na parte de baixo. A gente tem o formato físico dele, então a gente pode se basear nessas informações também. Bom, fechei aqui a lista dos resistores, não vou usar mais resistores, né? Depois eu vou colocar os valores em cada resistor. O tamanho dos resistores são todos do mesmo tamanho, né, os resistores. Agora eu vou lá na lista de diodos, vou apertar a letra D e vai lá no D, tem aqui, ó, diodo da ETIA. Eu vou selecionar aqui um N4004. Esse modelo que está aqui disponível, o 4004, na verdade ele serve tanto para 4007, 4005, 4000, toda a família 4000, desde o 4001 até o 4007. Então a gente pode utilizar ele aqui, o 4004 que está disponível, que é um diodo de uso geral de 1 A. Encapsulamento DO41, 10 mm de distância entre os terminais. Ok? Aí eu vou colocar ele aqui, ó, mais ou menos nessa posição. Botão direito 2 vezes eu inverti ele, mais 2 vezes volto nessa posição, mais 2 vezes inverto de novo. Então, um diodo com cátodo para a direita, outro para a esquerda, outro para a direita, outro para a esquerda. Então, intercalando aí, né? Agora eu vou voltar lá para inserir, fechar aqui a lista dos diodos e vou inserir um LED. Para L, LED, vou procurar aqui LED, ó. Está disponível aqui o LED. Aqui tem uma lista LED em letra minúscula. Eu já tenho uma ideia aqui da lista de LEDs. Eu sei que aqui dentro dessa lista de LED tem uma outra lista de LED aqui que está em letra maiúscula. E aí dentro dessa lista aqui eu tenho aqui, ó, LED de 3 mm, LED de 5 mm. O LED que a gente usa aí comum, ele tem um tamanho de 5 mm de diâmetro. Então ele serve para todos esses fabricantes aqui, todos esses modelos. Vários fabricantes aí e vários modelos, várias cores, né? Green, yellow, tem os códigos aqui, né, de acordo com o fabricante. Então você basta selecionar o símbolo do LED e o formato que vai ficar na placa aqui na posição vertical. Aí ok, vou colocar um aqui embaixo do resistor 1 e outro aqui embaixo do resistor 2. Já estou procurando posicionar de acordo com o esquema que a gente vai montar. Ok, agora eu vou fechar aqui a lista de LED, fecho aqui também e vou lá para o transistor, letra T de transistor. Procuro aqui transistor. Aqui no caso do transistor, a gente tem transistor, depois tem transistor NPN, PNP. Essas listas são meio repetitivas aqui no caso. O que eu tenho, às vezes na lista transistor também se repete aqui na lista transistor NPN, até porque tem aqui dentro, ó, NPN, PNP. Não sei qual é a explicação para essa repetição aqui. Inclusive, quando eu selecionei lá resistor, eu esqueci de comentar, o resistor aqui a gente foi na lista RCL,
E aqui dentro da lista RCL tem resistor, capacitor e indutor. Mas também tem uma lista de resistores aqui. Só que na lista dos resistores, é uma coisa curiosa, porque tem capacitor, indutor e indutor dentro, capacitor, indutor e resistor dentro da lista de resistor. É uma coisa meio sem sentido isso para mim. Eu não sei por que eles fizeram essa redundância, na verdade, colocando na lista, tanto na lista RCL como na lista de resistor, colocando a mesma coisa, colocando o capacitor junto com o resistor. Não faz muito sentido para mim, mas enfim, deve ter alguma explicação para isso que eu não consegui encontrar. Mas voltando lá para transistor, então aqui em transistor a gente tem a lista geral transistor, e aí tem aqui dentro da lista transistor tem NPN, e depois tem NPN Darlington, driver, PNP, PNP driver. Então, depois a gente tem também aqui, ó, transistor NPN, PNP, transistor de potência, transistor de sinal, de baixo sinal, e assim por diante. FET, e aqui o transistor TO92, que para mim tem muita repetição. Bom, dentro da lista transistor, eu tenho aqui, por exemplo, o 2N3904, que é o modelo do transistor que a gente vai usar. Aqui, ó, 2N3904 é o TO92, o encapsulamento dele. Só que, o que acontece? Essa posição dos terminais aqui, ela não me agrada muito. Eu queria que fosse em linha, não nesse formato aqui. Então, eu sei que tem o TO92 com um formato diferente. Então eu vou, ao invés de escolher o 2N3904 especificamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no NPN e aqui eu sei que tem a lista aqui, ó, com encapsulamento genérico. Então eu vou escolher aqui, ó, tem o E1 TO92, que é o mesmo que já estava lá, né, 2N3904. Aqui eu tenho o TO92E1, que praticamente é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. Aqui eu tenho o EBC, aí sim, do jeito que eu quero. Ele está em linha. Pads inline, EBC. Emissor base coletor do topo. Então tem que tomar cuidado com o seguinte. Ele é emissor base coletor. Emissor base coletor. Então, eu tenho que escolher o EBC, porque é o formato do 2N3904. Existe um outro aqui que é o ECB, emissor coletor base. A base não está no meio, ela está na ponta. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a simbologia é a mesma, o formato aqui parece ser o mesmo, mas quando ele vai ligar aqui o coletor, ele não conecta o coletor na ponta aqui, no caso, né? Emissor, base, coletor. O coletor vai no terminal central. Então eu tenho que tomar esse cuidado para não usar o encapsulamento errado, senão as ligações vão estar erradas. E depois tem esse TO92 diferente aqui, também um formato um pouquinho mais distante. Esse aí são outros formatos aqui, TO26, TO218, né, para outros modelos de transistor. O que a gente vai usar é esse EBC aqui. Então eu vou selecionar aqui, ó, dentro da biblioteca transistor, eu abri a lista NPN, a primeira aqui da lista, e aí vim aqui até TO92 EBC. Eu coloquei lá no resumo a sequência lá, né? Vou dar OK aqui, ó. Vou colocar ele assim, nessa posição. Ele vai estar invertido em relação ao desenho que está lá no esquemático na apostila e no resumo. Está ao contrário, mas eu não posso usar o rotate. Por que eu não posso usar o rotate? Ó, se eu rotacionar ele, o emissor vai ficar para cima. A base fica do lado certo, mas o emissor fica para cima. E eu não posso ligar o emissor lá no LED. Eu tenho que ligar o emissor aqui, onde seria negativo. Então não dá certo. Eu vou
colocar ela nessa posição e vou usar aqui o comando mirror. Olha a função do comando mirror, ele vai inverter nessa posição assim, ele vai espelhar. Tá? Então eu uso o mirror. E falta inserir agora o conector. Vou fechar a lista aqui, voltei lá no ADB, fechei a lista. E vou lá na letra C, conector, já sei que está aqui, ó, com Tyco Electronics. Esse aqui, ó, com Tyco Electronics. Aí dentro dessa lista tem aqui, ó, uma lista RJ11. Tá? Não é o primeiro aqui, ó. O primeiro são 2 conectores juntos, 4, 6, 10. Esse 6 aqui é um conector de tomada de equipamento eletrônico aqui, né? Para encaixar o cabo de força. E esse outro aqui, aí sim são 6 conectores. Conector AC com esse código aqui. Bom, então RJ11, aí tem aqui, ó, 2LB. Agora aqui tem pouca diferença, que o símbolo não muda praticamente nada aqui. Então a gente vai usar o primeiro. Vou dar OK, vou colocar ele assim também. E vou usar o mirror aqui para inverter ele. Também vou usar assim, por quê? Porque se eu colocar ele nessa posição, né, vou usar o move aqui, ó, mover, clico nele e peguei. Aí o botão direito gira. O move também permite fazer isso aí. Se eu colocar ele nessa posição aqui, ó, usando o move, ou girando ele na hora de inserir, ele vai ficar com sequência dos terminais ao contrário aqui. Não é crítico para esse conector, tá? Porque no conector telefônico a gente tem os diodos aqui para evitar a inversão de polaridade. Isso não é crítico, mas para outros tipos de conectores poderia ser mais crítico. Mas de qualquer forma eu vou fazer assim, vou deixar, né, na sequência aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, usar o mirror para inverter. Tá? Então coloquei ele na posição que eu achei da biblioteca, inseri, e aí fui lá no mirror, selecionei o mirror, cliquei nele e ele inverteu. Tá? Inverte aqui. Faz o espelhamento, inverte, né? Então, inseri todos os componentes. Agora, né, eu posso usar o mover, né, o move, lá em cima, e aí posso ir clicando neles aqui. Ó. Cliquei uma vez, pegou. Né? Não preciso segurar o botão apertado. Aí eu coloco ele onde eu quero, chego com ele onde eu quero e clico. Ele solta. Tá? Então eu posso ir ajustando aqui a posição dos componentes. Posicionando aqui os componentes do jeito que eu quero antes de fazer as ligações. Daqui a pouco nós vamos fazer as ligações. Tá? Então, dá uma ajeitada aí. Aqui eu vou usar o enquadramento aqui. Ó. O primeiro é a lupinha e enquadro. Agora dá para a gente perceber melhor aqui. Ó. Esse é o zoom fit. Aqui é o zoom out, zoom in. Né? Vou dando zoom aqui, vou aumentando. Aqui é o zoom out. Vou diminuindo. E esse aqui é para selecionar. Aliás, ele faz um hidral. Só redesenha tudo. Às vezes a gente deleta, mexe. Às vezes fica uma linha, uma sujeirinha na tela ali, né? Uma linha que não era para estar ali. Aí você dá um hidral e ele redesenha. E aqui sim é o select, zoom select. Eu venho aqui e falo, quero ver essa parte aqui. Ele seleciona ali para eu ver aquela parte só. Tá? O fit, cliquei aqui, eu quero enquadrar meu desenho na tela, cliquei aqui, enquadra e ocupa todo o espaço da tela. Então, eu tenho aqui todos os componentes que eu vou usar no meu projeto. Aí agora eu vou começar a fazer as ligações, próximo passo. Fazer as ligações.